Olá pessoal, vamos então começar o nosso vídeo para poder fazer a determinação do nível de serviço da rodovia de pista simples. Então a gente tem que, a determinação de uma rodovia de pista simples, ela em geral, ela é sempre feita para os dois sentidos. A gente também pode fazer para um sentido, no caso de rampas de subida ou descida, quando o trecho de rodovia é montanhoso. Então a gente pode pegar um sentido específico de uma rampa de subida ou de descida, né, de um trecho montanhoso da rodovia, e aí a gente faz a determinação somente desse sentido. Em cada caso, o processo ele vai se dar sempre seguindo esses itens aqui, que estão apresentados. Então a gente tem 6 itens aqui para poder estar desenvolvendo, que a gente vai desenvolver nesse vídeo agora, que são: o primeiro é a determinação da velocidade de fluxo livre, depois a determinação dos fluxos de tráfego, depois a determinação da velocidade média de viagem, que é um valor que a gente vai precisar, né? A determinação da porcentagem do tempo gasto seguindo, que é outro valor importante, e aí com esses dois valores aqui a gente vai fazer a determinação do nível de serviço. Depois, uma última análise com a razão do volume com a capacidade, fazendo a razão entre esses dois. Então, a gente vai calcular a velocidade média de viagem, que é o item 3 aqui, vai calcular o tempo gasto seguindo, que é o item 4, e para poder fazer essa determinação do nível de serviço. Mas para isso a gente vai precisar determinar a velocidade de fluxo livre e determinar os fluxos de tráfego que existem nessa rodovia, colocando ele em unidades de carro de passeio. Então vamos lá. O primeiro item aí é a determinação da velocidade de fluxo livre. A gente tem duas alternativas para utilizar aqui a fórmula. A primeira é essa aqui da esquerda. A gente tem que a velocidade de fluxo livre corresponde a fluxos de até 200 unidades de carro de passeio por hora e deve ser obtida por pesquisa de campo através de uma amostra de pelo menos 100 veículos. Se o fluxo for superior a 200 unidades de carro de passeio por hora, então a gente obtém a velocidade de fluxo livre com o emprego da fórmula, pegando aqui o valor aqui da velocidade média do fluxo medida no campo, somando, né, com esse índice aqui, multiplicando pelo volume médio horário do fluxo, dividindo pelo fator de ajustamento para veículos pesados, que a gente vai obter, né, através da equação 10.4, e esse fluxo aqui é a equação 10.1. Essas equações que eu estou apresentando, vou colocar também aqui as tabelas, são os locais onde a gente encontra essas equações e essas tabelas no manual de estudo de tráfego do DENIT. Tá? Então, todas as tabelas estão lá, todas as equações estão lá. O segundo caso é quando não é viável essa medição da velocidade no campo. Então, deve ser utilizado o valor da velocidade média de fluxo com base em valores correspondentes a trechos semelhantes. Inicialmente determina-se então um valor básico de velocidade de fluxo livre correspondente a rodovias semelhantes com faixas de tráfego de 3,60 e acostamentos de 1,80. E em seguida a gente determina a velocidade de fluxo livre pela fórmula, né, de velocidade de fluxo livre sendo igual ao valor básico da velocidade de fluxo livre menos o fator de ajustamento para as larguras de faixa e de acostamento e o fator de ajustamento para o número de acessos. Então a gente vai ter uma redução da velocidade, vamos dizer assim, o valor básico de velocidade de fluxo livre aqui seria o valor para a situação ideal, com faixa de tráfego de 3,60 e acostamento de 1,80. Então é um valor, né, ideal. Só que para a nossa rodovia, a gente não tendo esses valores, a gente pode vir a ter um fator de ajustamento, reduzindo esse valor básico de velocidade de fluxo livre. Ok? Então vai reduzir com esses dois fatores. Esses dois fatores vão ser obtidos nas tabelas 59 e 60, né? E aí a gente obtém então a velocidade de fluxo livre sem fazer a medição no campo com 100 veículos e verificando realmente para aquela rodovia qual seria a velocidade de fluxo livre, né? Então a gente teria que ter, né, essa situação. Até 200 veículos, unidades de carro de passeio por hora, a gente pode fazer essa medição e mede 100 veículos e aí obtém o valor, né, da velocidade de fluxo livre. Então, a gente vai... velocidade média de fluxo livre, né, que é esse valor aqui. Então, a gente vai mostrar aqui as tabelas 59 e 60, que vão
trazendo para a gente os ajustamentos, né, o ajustamento de largura de faixa de acostamento. E na 60 o ajustamento devido à densidade de acesso. Então, dependendo do valor da largura do acostamento, da largura da faixa, a gente vai ter aqui um ajustamento, né, ou seja, uma redução dessa velocidade de fluxo livre. E, mesma coisa, quando a gente tiver acessos dentro da rodovia, no caso aqui acesso por quilômetro em ambos os lados, a gente também vai ter uma redução dessa velocidade. Ok? Então, aqui eu trouxe as informações, né, que mostram lá no manual, que a gente pode estar lendo aqui também, mas está falando isso aí que eu estou explicando. No segundo passo, então, a gente vai determinar os fluxos de tráfego. Qual é o fluxo de tráfego agora em unidade de carro de passeio? Então, bom, vamos lá. Então a gente vai fazer os ajustamentos dos fluxos de tráfego para levar em conta 3 fatores. Primeiro, o fator da hora de pico, que a gente vai estar utilizando para poder calcular o fluxo de tráfego para os 15 minutos mais carregados da hora de projeto. O fator de grade, que vai ser a verificação com relação ao tipo de terreno da rodovia. E o fator de veículos pesados, que é o FVP aqui. Então a gente vai precisar desses fatores aqui, né? E aqui o volume da hora de pico, para poder chegar no volume horário aí dos 15 minutos mais carregados. Então vamos lá. O fator de veículos pesados a gente vai obter com essa equação. Essa equação aqui é uma proporcionalidade fazendo as equivalências de veículos pesados com unidades de carro de passeio. Então esse fator está sendo igual aqui a 1 sobre 1 mais, aí a gente vai ter a proporção de caminhões e ônibus multiplicado pela equivalência desse tipo de veículo, menos 1, e soma aqui com a proporção de veículos de recreio multiplicado pela equivalência desse tipo de veículo, menos 1. A equivalência é quanto que um caminhão equivale a um carro de passeio, quanto que é um ônibus, né, ou um veículo de recreio, que seria uma Kombi, né, um carro puxando um jet ski, alguma coisa assim. Então a gente tem aqui as tabelas que vão trazer para a gente esses resultados. A proporção vem do estudo de tráfego, né? Então é quantos por cento, vamos dizer assim, no volume de tráfego misto, a gente vai ter uma porcentagem de carro de passeio, uma porcentagem de caminhões e ônibus e uma porcentagem de veículos de recreio. Então aqui eu vou colocar minha porcentagem de caminhões e ônibus, aqui eu vou colocar minha porcentagem de veículos de recreio, para poder, utilizando aqui as equivalências, a gente achar o fator de veículos pesados. Então as tabelas são essas. A gente tem aqui o fator de ajustamento de grade, que é o FG. Aí aqui a gente tem duas tabelas. Uma a gente utiliza para fazer a determinação de velocidades em rodovias de pista simples, determinação do ajustamento de grade no caso de velocidade e aqui no caso de tempo seguindo. Então quando a gente for analisar o tempo seguindo, a gente utiliza essa tabela. Quando a gente for analisar a velocidade, a gente utiliza essa tabela de cima. A gente vai ver no exemplo e vai ver que é bem simples. E os fatores de equivalência de veículos pesados, a gente também tem duas tabelas, uma para velocidade e a outra para veículo seguindo. Então, as tabelas mostram aqui caminhão e aqui embaixo seria veículo de recreio. A tabela lá estava mostrando errada, então eu estou corrigindo aqui. Quem for acessar lá pelo manual vai observar, vai se confundir nisso aqui, né? Já estou mostrando aqui a correção. Isso aqui é a equivalência de veículos de recreio. Então a gente encontra aqui esses valores e a gente tem aqui tipo de terreno, plano e ondulado, né? Então aqui mostra que tipo de terreno aqui seria um terreno plano ou um tipo de terreno com terreno ondulado, né? Aqui a gente tem rampas com mais de 4% e aqui com rampas curtas de 1 a 2% aqui. Bom, terceira parte, então nós vamos determinar a velocidade média de viagem, que é o nosso interesse. Então a velocidade média de viagem vai ser a velocidade de fluxo livre menos 0,0125 multiplicado pelo volume, o volume horário nos 15 minutos mais carregados, na hora de pico, aqui já em unidades de carro de passeio,
menos aqui o fator de ajustamento para as zonas de ultrapassagem proibida. Então a gente vai vir na tabela 66 e encontrar aqui quanto que é esse fator de ajustamento para as zonas de ultrapassagem proibida. Então a gente vai ter aqui quantos porcentos do trecho, né, eu tenho ultrapassagem proibida? 40%? Qual é o fluxo? Unidade de carro de passeio por hora, 1.400, então eu vou vir aqui 1.400 com 40 vai dar 1.4, então vou ter que reduzir aqui a velocidade média de viagem em 1.4 por causa disso, 1.4 km por hora. Depois a gente vai determinar a percentagem de tempo gasto seguindo, que é o outro item que a gente precisa saber para poder definir o nível de serviço. Então, primeiro a gente vai estimar aqui o valor básico, né, da porcentagem de tempo gasto seguindo, que vai ser 1 menos a exponencial desse valor aqui, 0,000879, né, negativo, multiplicado pelo volume, né, de carro, em unidade de carro de passeio, e esse 100 aqui é para poder dar o valor em porcentagem, a gente pode usar ou não, né, mas sabendo que o valor tem que sair aqui, depois a gente tem que colocar em porcentagem, e aí a gente vai determinar então a porcentagem de tempo gasto seguindo, que vai ser esse valor básico somado com o fator de ajustamento para o efeito combinado de distribuição de tráfego. Então a gente vai utilizar aqui o efeito de distribuição de tráfego. Tráfego 50-50, tráfego 60-40, tráfego 70-30. Então seria, no caso aqui, 60-40. Seria 60% dos carros estão indo num sentido, enquanto 40% do tráfego está indo no outro sentido. Então aqui a gente vai ter o fluxo na unidade de carro de passeio por hora, e aí o valor para ser somado, né, e ser dado aqui o valor da porcentagem de tempo gasto seguido. Bom, então a gente vai encontrar a porcentagem de tempo gasto seguido e a velocidade média de viagem. Com isso, a gente determina o nível de serviço da rodovia. Se a rodovia for classe 1, a gente vai utilizar a velocidade média de viagem e o tempo gasto seguindo. Vai utilizar a figura 60, a figura 57, para poder estar, né, vendo quais são esses limites, e encaixando ele, enquadrando ele nesses limites. E, se for classe 2, apenas comparar a porcentagem de tempo gasto seguindo, na tabela 58. Em qualquer um dos casos, a análise deve incluir sempre o nível de serviço, a percentagem de tempo seguindo, né, e a velocidade média de viagem. Essas informações são úteis na avaliação da qualidade do serviço prestado pela rodovia, né? Então, a gente finaliza com a razão de volume pela capacidade. Então, a gente vai pegar o volume de tráfego da rodovia em unidades de carro de passeio e dividir pela capacidade, para poder a gente ver se a gente está próximo da capacidade ou longe da capacidade, né? Além do nível de serviço que a gente vai estar mostrando, a gente vai fazer essa última verificação.